A minha felicidade reside nisso aqui. Olá, eu sou Camila Inácio e você está no Pod Plurais no Sofá Delas. Sabe aquelas conversas que a gente tem entre amigas e fala, nossa, isso daria um podcast? É isso que a gente está fazendo aqui. A gente pegou o pod no estúdio e trouxe para a sala de casa, aqui, para Entre Amigas, trazer para vocês os temas mais discutidos hoje em dia em sociedade. Diversidade, tabus, algumas polêmicas, por que não, né? E falar isso de uma maneira bem livre e bem desconstruída aqui na sala de casa, eu, Malu Marija e Mari Luz. Se vocês ainda não conectaram o pod nos episódios anteriores dessa mesma temporada ou na primeira temporada, já faz isso logo. Vai lá, maratona, já salva, se inscreve, compartilha, curte, deixa aqui seus comentários que a gente adora saber o que vocês pensam. E todas as vezes que vocês falam com a gente consegue ter novas ideias, a gente consegue ter novos pensamentos e trazer coisas diferentes aqui no podcast. Então vem com a gente. Antes de eu trazer o episódio que a gente vai falar, o tema que a gente vai falar nesse episódio, eu não posso deixar de agradecer, gente. Não sei se vocês estão vendo, já não é de hoje que a gente está num estúdio completamente diferente. A gente está dentro dos estúdios da Warner Bros. Discovery, que, assim, abriu a sala de casa para a gente trazer aqui as nossas conversas. Então, WBD, muito obrigada por acreditar no nosso podcast, acreditar em toda a intenção que a gente traz de mudança, de puxar as pessoas para ter um pensamento coletivo aí junto com a gente. Muito obrigada, a gente não poderia estar mais feliz e mais orgulhosa em ocupar esse espaço aqui. Bom, tenho dito todas essas coisas, acho que eu fiz a abertura porque eu quero logo chegar, eu falo isso todos os episódios, né? Eu falei rápido porque eu quero chegar logo onde a gente tem que vir mesmo. Hoje a gente resolveu falar sobre felicidade, gente. A cara das meninas aqui, ó, tem até a dancinha da felicidade. Gente, olha só, a gente resolveu falar sobre eu nem sei se foi exatamente por isso, mas eu concordei com essa pauta porque é assim que eu me sinto todas as vezes que eu faço esse trabalho. Isso não é segredo para ninguém, já contei isso aqui várias vezes. O podcast é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer. O Pod Plurais é assim, a cereja do meu bolo. E aí, para trazer a abertura aqui, a gente trouxe um episódio com uma construção um pouco diferente, mas para trazer essa abertura, olha o que a gente fez. A gente perguntou pro ChatGPT. Vocês são dessas que conversam com o ChatGPT, gente? O tempo todo? Muito. Não Chat, o tempo todo, olha, mas muito. O chat. Eu dou parabéns. Parabéns, você arrasou. Pergunta se tá tudo bem. Oi, tudo bem? Que eu vi que se a gente trata bem a inteligência artificial, ela vai tratar bem a gente na revolução. Olha aí, gente. Então eu acho que seremos agraciadas, porque eu tô preocupada se o meu chat GPT tá feliz. Eu perguntei pra ele, chat, o que é felicidade? E olha só, primeiro ele me deu uma resposta que era só pra mim, né, de acordo com as nossas trocas. Eu falei, não, eu preciso de uma visão ampla, sem o meu viés. Aí olha o que ele trouxe, eu vou ler aqui porque ele trouxe bastante coisa. Ser feliz é um estado de presença e completude subjetiva, que varia de pessoa para pessoa. Não é ausência de dor ou de problemas, mas uma sensação de bem-estar e vínculos afetivos, autoconhecimento ou simplesmente a aceitação do que é. Alguns pontos que costumam aparecer em diferentes definições e culturas são felicidade dentro do sentido psicológico, que é a sensação de plenitude, satisfação, contentamento. Filosófico, que é a realização da própria existência, bem filosófico, gente, viver de acordo com valores pessoais ou com a virtude, como dizia Aristóteles. Social, que é sentir-se pertencente, amado, respeitado em conexão com o outro. Espiritual, estar em paz com algo maior, com a vida como ela é. E por último, biológico, que é a ativação de neurotransmissores como dopamina, serotonina e ocitocina, que criam sensações de prazer, amor e segurança. A felicidade pode ser momentânea, um instante de alegria, duradoura, uma construção de bem-estar ao longo do tempo, ou idealizada, um horizonte que impulsiona a caminhada, mas que nunca se alcança por completo. No fim das contas, talvez a pergunta mais interessante não seja o que é ser feliz, mas o que faz sentido para mim agora, porque felicidade muitas vezes mora aí.
Eu peguei várias camadas. Gente, quando o Camila colocou isso no grupo, eu falei assim, esse chat GPT tá aí na minha cabeça. Principalmente na primeira parte, um estado de plenitude. Eu falei, que é isso, gente? Estar feliz consigo. O que você achou? Hoje. Fez sentido pra você? Fez total sentido pra mim. Gente, felicidade é um tema que só da gente falar a palavra, a gente já quer sorrir, né? Exato. É tão maravilhoso, traz uma coisa de bem-estar. Mas, respondendo a tua pergunta, faz total sentido, principalmente pra mim, esse final, que é, talvez a pergunta não seja o que é felicidade, que é uma coisa tão ampla, mas será que a felicidade não mora aqui no hoje? Então, pra mim, uma das coisas, a felicidade tem a ver com o presente. Tem a ver com a gente olhar para a nossa vida hoje, olhar a beleza do caminho dessas construções que a gente fez, que fez com que a gente chegasse até aqui hoje e nos sentirmos bem. Acho que é uma sabedoria a gente aprender a se sentir bem com o que a gente tem hoje. Ah, sem dúvida. Sabe o que eu acho? Nos anos 80 e 90, falando muito especificamente da minha fase da infância e adolescência, felicidade era uma utopia. As pessoas... mas é isso aqui que ele fala, que porque... aquele que é do horizonte, que impulsiona a caminhada, mas que nunca se alcança por completo. Nunca se alcança, exatamente. A felicidade é uma coisa... E eu cresci ouvindo isso. E eu precisei desconstruir e entender o que era a felicidade. Então, no final, eu e o chat, a gente pensa igualzinho. Eu estou camilando aqui, mas eu vou trazer só um pouquinho, que assim, descansa ativista, de novo. Mas essa construção é algo que também veio muito assim, como você ousa ser feliz. Como a pessoa tem a ousadia de falar, eu sou feliz e pleno com a vida que eu tenho. Interessante. Isso. Felicidade não era para ninguém. Não era. É algo para você Exatamente. ficar. É a cenourinha ali no hamster continuar correndo. Eu tô em outro rolê. Não era para ninguém. Mas eu não vou tacar fogo nesse papinho aqui, porque a gente preparou um negócio super legal. Felicidade era coisa pra gente rico. Porque a felicidade que se vendia na minha adolescência era uma felicidade de coisas materiais. Era ter para ser feliz. Aí você fala, mas dinheiro não traz felicidade. Nem faz essa frase. Aí na nossa caminhada, e eu nem quero ficar me alongando, porque eu tô ansiosa pelas cartinhas que estão na mão de Camila. Eu não quero dizer. Mas eu quero fazer um comentarinho. Vai, Mari. Gente, é engraçado vocês falarem isso, porque quando eu era criança, a minha mãe me perguntava o que eu queria ser quando eu fosse grande, eu falava rica. 3 anos de idade, eu falava rica. E minha mãe falava, mas você não é feliz? Eu falava, eu sou muito feliz, mas eu quero ser rica. Então eu acho que eu juntaria Maria de Fátima, tirando as crueldades, né? Mas assim, gente, luxo, riqueza, dinheiro... Assim, tem muitas problematizações em relação ao capitalismo e negritude, que eu sei. Sou uma pessoa letrada. O tema é felicidade. Eu sei, mas assim, felicidade pra mim, eu não consigo fazer essa separação que vocês trouxeram, do tipo, pra mim era uma coisa que a gente tentava e não alcançava, ou que a gente tinha que fazer um recorte ali, né, de a felicidade não é pra nós, é pra outros. Eu cresci acreditando muito que a felicidade era pra mim. E que, mais do que isso, eu cresci sendo feliz. Eu sempre me considerei uma pessoa feliz, independente dos momentos difíceis e tal, mas eu sempre me considerei uma pessoa feliz. Claro, eu quero muitas outras coisas, que a gente tá brincando aqui, mas queria trazer só esse, pra ver com que as pessoas se identificam. Maravilhoso. Bom, hoje eu estou muito feliz, porque a gente fez isso aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver? As nossas próprias cartinhas. Vocês lembram que a Malu trouxe aqui, ó, para puxar a conversa? A gente não ia passar batido, né? A gente ia fazer o nosso. Porque somos felizes e fizemos o nosso. Somos felizes fazendo o nosso próprio baralho, porque quem dá carta aqui somos nós. Arrasou. Eu gosto disso. E aí, esse baralho é o baralho que traz perguntas aqui pra gente sobre o tema do episódio de hoje, sobre felicidade. Então olha o que a gente combinou, olha a dinâmica de hoje. Tira uma cartinha, lê a frase, a gente debate rapidinho, poucos segundos para réplica, tréplica. E assim a gente segue. Malu, por favor, faça as honras. Não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome muito.
Rainha da felicidade. Rainha da felicidade. Você quer que eu comece? Não, mas peraí. Eu achei um pouquinho ousada. Eu sou feliz, mas aí tem uma ousadia, na minha opinião, muito grande. Não tenho tempo para mais nada porque eu tô aqui sendo feliz. Não, calma aí também, né? Sim, me sinto feliz. Mas eu acho que a proposta e a reflexão dessa frase, na realidade, acho que eu mudaria. Eu falaria, eu tenho tempo para muitas coisas, inclusive ser feliz. Eu já me vi nessa frase aí. Gente, são coisas pequenas. Sei lá. Num fim de domingo, tá tudo bem na minha casa, meus filhos estão em casa, ou então estão sendo felizes nas atividades que lhes dão prazer. Meu marido também, a família também, tá tudo bem. Sabe aquele momento que você fala, tá tudo bem? Eu tô aqui fazendo aquilo que eu quero fazer. Posso estar fazendo, sei lá, uma máscara na cara, ou cutucando a unha do pé, que eu amo. Ou, vem domingo, fazer a unha do pé ali. É a minha cara. Sabe, aquele momento que tá tudo pleno, tá tudo bem. Até o que não tá tão bem, tá bem também, porque tá interessado, sabe? Tá administrado. É isso. Naquele momento eu olho e falo, não tenho tempo para mais nada. Estou aqui sendo feliz. Sendo feliz no meu sofazinho, com a minha televisão ligada. E é isso. É óbvio que isso não vai ser o tempo todo, mas eu já experienciei esses momentos e são maravilhosos. E quanto mais a gente se dá esse luxo, melhor. Eu gosto dessa frase. Não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome muito. Eu consumo o meu tempo sendo feliz. Eu arrumaria um pouquinho também igual a Mari, mas eu gosto dela. Eu acho que a gente valoriza muito a tristeza e pouco a felicidade. Então, nesse contexto, a gente... Eu sei, é que eu sou uma pessoa que valorizo. Eu sou meio divertidamente, assim, a tristeza para mim é importante. A maioria, os outros 99%, se apega muito à tristeza. E eu acho que é muito importante a gente valorizar os momentos felizes, porque os momentos alegres, porque um pouco de vários momentos alegres se torna a felicidade. Exato. Também, né? Lembra quando a gente fez o episódio sobre os sentimentos? A gente falou bastante sobre isso. Sim. Os sentimentos bons, os sentimentos ruins, todos têm o seu lugar, todos têm a sua valia, todos merecem a nossa atenção. Sim. Mas a gente a gente quer aprender a ser feliz. Só um segundo. Vai, Mar. Eu tô muito animada. A felicidade da nossa vida depende da serenidade da nossa consciência. Nossa, o ChatGPT tá bem militante também, hein? A felicidade da nossa vida depende da serenidade da nossa consciência. A felicidade da nossa vida depende da serenidade da nossa consciência. Para mim faz total sentido. Gosto. Eu achei. Não é fácil. Acho que talvez seja isso. Não acho me traduziu. Simples. Não acho talvez simples. Porque aí você está com a cabeça em paz. A sua consciência está serena, tá tudo, entendeu? E aí a sua felicidade está atrelada nisso. E isso, se a gente desse um pouco mais a gente vai para a página 2 ali desse artigo, a gente chega naquilo, a gente lê os nossos vieses, o nosso bem, o nosso mal, o nosso lado luz, o nosso lado sombra, fazer as pazes com tudo isso e se entender, pelo menos para mim significou isso, se entender como um todo, ainda que não seja um todo inteiramente positivo. A gente também tem nossas falhas, a gente saber acolhê-las e processá-las e trazer autenticidade faz parte de uma questão consciente, e aí quanto mais consciente nós somos, mais felizes ficamos. Eu acho que eu ponho a pimenta, eu concordo, super. Acho que eu ponho a pimenta só para tentar trazer um outro viés, né? Só para não ficar, parabéns, né? Temos que dar opinião, né? É felicidade com opinião. Então, para colocar uma pimentinha, acho que eu falaria do depende, talvez seja a minha questão aqui. A felicidade da nossa vida depende. Talvez não dependa, eu acho que ajuda, contribui, eu acho que eu colocaria outras coisas. Não é esse depende no sentido de fechar, é um caminho único, depende disso. Você precisa fazer isso para ser feliz. Então eu acho que talvez o depende eu colocaria só esse, não sei se depende, mas acho que é bastante importante. Mas Mari, eu acho que quando ela traz que depende da nossa consciência,
É porque às vezes a gente pauta a nossa felicidade pelo modelo do outro. Assim. E se a sua felicidade está pautada no seu modelo, talvez você seja feliz e Camila nem entende por que você é feliz. Talvez. Acho que sim. Mas é isso. Acho que só fica essa coisa pra mim no ar do depende. É porque essa palavra condiciona, né? Está condicionada e não é determinado. Isso, só isso. Gente, não é isso. Porque assim, a nossa felicidade depende de um modelo. Se o meu modelo de felicidade está dentro do que eu construí, eu sou feliz. Se o meu modelo de felicidade depende do seu modelo, aí eu sou infeliz, porque eu estou querendo buscar alguma coisa que é importante para você e eu trouxe para mim. Então não são os meus valores. Eu concordo. Eu concordo com tudo. Para mim a pimentinha tá só na palavra. Eu trocaria o depende por outra. Não é que eu não concordo com a frase. Sim. Quem sou eu, né, para discordar do ChatGPT? Mas essas frases não são do ChatGPT. As frases são, cara? Não, essas são frases de autor. Não são algumas outras. Aleatórias. Então, assim, quem sou eu para discordar de quem é que seja a frase? Um autor desconhecido. Exato. Mas, para mim, é só, eu não quero prolongar, mas é só o depende. Eu acho que eu trocaria o depende, porque para mim é difícil coisas que são mais restritivas. Para ser feliz, faça tal coisa. Não, para ser feliz, esse pode ser um caminho. Tem outros caminhos. Encontre o seu caminho. Então, é só o depende que eu ponho a pimentinha. Pronto. Certo. Vou puxar uma aqui. Puxa. As caras da Camila são as melhores. Gente, eu nasci para ser feliz, não para ser normal. Deixem-me camilar em paz. Nasci para ser feliz, não para ser normal. Aguentem-me. Essa frase tinha que ser para mim. Gente, tinha. Mas eu concordo com essa frase. Porque o que é ser normal? Exato. Ser normal está dentro do modelo que foi estabelecido por outras pessoas. E ser feliz está dentro do modelo que eu estabeleço. A felicidade de João pode ser ter milhões ou ser conhecido. A felicidade de Maria é ir para a igreja dela, ir para o trabalho dela. Então, dentro disso, é ser feliz e não ser normal, porque a normalidade está dentro de um modelo único que eu acho que a gente não deve seguir. Exato. Aí a gente vai concordar, não vai ter como, né? Nessa aí. Não tem nem como puxar uma pimenta. Só para não falar que eu não tentei, eu acho que eu mudaria a frase, né? Eu nasci para ser feliz. E isso não é ser normal? Acho que eu mudaria a frase. Entendeu? Porque é isso. O que é normal? O que é normal para você? Eu não tô nem questionando a normalidade. Alguma caixa a gente vai entrar. Fazer o quê? Faz parte da sociedade. Então, já que entraremos em alguma caixa, nós queremos entrar na caixa da felicidade. E isso pra gente, hoje, nesse episódio, é a normalidade. Eu acho que é assim, ó. É normal a gente falar, nascemos para ser, a gente nasce para ser feliz. É normal, é um contexto normal. Agora, quando a gente muda o sentido da frase, fala eu nasci para ser feliz, não para ser normal, o normal das frases muda o sentido um pouco. E aí, não é que o normal é nascer para ser feliz, o normal é nascer para estar condicionado dentro de um padrão. E aí, eu não sei se esse normal é ser o padrão que determinaram, ou é ser o correto de acordo com o olhar de alguém, ou ser o normal é ser aquilo que as pessoas esperam que a gente seja de acordo com o comportamento padrão coletivo. Então, assim, o normal não é normal nós estarmos aqui falando sobre tudo o que queremos falar. Chega a fechar os olhos de emoção. Mas entende? Então, essa normalidade que as pessoas esperavam de mim, até alguns anos atrás, que nasça, case-se, procrie, alimente-se, cuide de suas crias e morra. Esse é o normal que me pediram? Eu não nasci só para isso. Sim. Eu descobri isso, não é desde sempre que eu percebi isso. E eu também não estou dizendo que eu nasci para mudar o mundo, para revolucionar, não é isso.
mas eu consigo fazer as minhas micro-revoluções que fazem com que o que está ao meu redor não seja tão normal assim. Foge um pouco do padrão. E isso me deixa muito feliz. Ai, Então, gente. se eu nasci para fazer as minhas micro-revoluções, eu não nasci mesmo para ser normal. Gente, eu me emocionei real com essa reflexão, cara. Linda mesmo. E eu vou assistir esse episódio 10 vezes. Eu amo, gente. Sério, gente. Sabe por que Camila foi falando? E isso foi alimentando, assim, as minhas células do que eu comecei falando. Eu ouvi que a felicidade era para poucos. E eu lutei contra esse modelo e falei, não, existe uma forma de ser feliz do meu jeito. Existe o meu jeito normal de ser feliz. E é uma revolução você dizer que é feliz dentro do modelo completamente diferente que a sociedade espera. Porque as pessoas, pelo menos a minha geração, e no meu contexto, eu aprendi que para ser feliz você tinha que ter um monte de coisas materiais e uma série de atributos, de habilidades, e não é a realidade. Para ser feliz tem que ir para tem que ir país, tem que ter tal carro, tem que ter tal tênis, tem que ser, tem que casar com fulano. Exatamente. Eu acredito que quando a gente olha para tudo que foi estabelecido e diz assim, não, a minha felicidade reside nisso aqui. Isso é plenitude. E aí, só antes da gente tirar a próxima carta que eu vou te dar, é importante dizer que assim, isso a gente está falando dentro do filtro de cada um de nós. Exato. E tem uma pessoa que fala, não, eu sou feliz tendo nascido para casar, procriar, tudo bem também. Sim. Se é isso que te faz feliz, tá tudo bem também. Eu acho que talvez o que vocês estão trazendo também tem a ver com o limitante, né? Alguém dizer para você que aquilo que você tinha, ou quem você era, você não poderia ser feliz. Você teria que buscar algo fora disso. E eu acho que eu tive uma educação que foi contrária a isso. Eu desde pequena, as pessoas no meu entorno diziam para mim que felicidade era ser quem eu era. E eu não precisava estar, tipo assim, felicidade é ter esse cabelo, felicidade é ter esse corpo, é ter essa vida. E eu internalizei isso. Então eu sempre me senti muito feliz. Não foi uma redescoberta ou uma revolução. Eu acho que conforme você vai crescendo, você vai entendendo que você precisa ressignificar coisas, ampliar coisas, você encontra outras formas de felicidade, você experimenta outras formas de felicidade. Mas é curioso para mim ouvir isso, porque é muito diferente de tudo que eu tinha quando era criança e adolescente. Não é dentro de casa. Dentro de casa eu tive uma infância feliz. Mas fora mesmo. Que a felicidade, aquela felicidade que era vendida na televisão dos anos 90, era uma felicidade para poucos. Eu entendi. E hoje não. Hoje, quando a gente olha para isso tudo e fala assim, existem muitas formas de ser feliz, entendeu? Não, eu entendi. Mas foi uma coisa de criação mesmo. Assim. Acho que... eu concordo. A vida é curta demais para não ser feliz todos os dias. Eu tenho uma frase que a vida acontece todos os dias. E tem uma outra frase que está lá no meu Facebook que eu coloquei, eu sou feliz. Mesmo quando eu não estou, eu sou. Que é amplitude. Gosto mais dessa, inclusive, da sua. Sou feliz mesmo quando não estou. Gosto mais dessa do que dessa, mas tudo bem. A vida é curta demais para não ser feliz todos os dias. Sabe que eu conheci eu tive um líder uns anos atrás, que esse era quase que o lema, assim, da vida dele. As pessoas que estavam ao redor dele, a família, as pessoas ali do convívio, ele sempre falava isso. A vida é curta demais para não ser feliz. Então, sabe quando você fala, puxa, eu queria um dia ter a oportunidade de, não sei, assistir uma banda, minha banda preferida em algum lugar, sei lá, tô puxando aqui um exemplo para não ser tão, para não ditar um exemplo que a gente viveu junto e não trazer uma exposição, mas era isso. Todas as coisas que você falava, puxa, eu gostaria de um dia
ele enxergava uma forma de viabilizar aquilo, sabe? Tanto que teve uma pessoa que se aposentou, trabalhava com a gente, se aposentou, e a empresa não deu valor àquele encerramento de ciclo para ela, que era tão importante. Ela tinha ficado muitos anos ali, e nesse encerramento de ciclo, a empresa não deu aquela valorização, e todo mundo ficou, nós éramos todos no mesmo time, todo mundo ficou, puxa, podia ter sido diferente, né? Podia ter sido mais valorizada, principalmente nesse momento da vida. E aí ele se preocupou em entender o que a deixaria feliz naquele momento tão especial da vida dela, e ele fez aquilo acontecer. Ela tinha, mas sabe o que você imagina? Tipo, eu ia ser feliz de ter um evento onde uma pessoa da minha família tivesse. Bonito. Ele fez isso acontecer. E nessa noite desse evento, o filho dela era músico, e ela queria uma festa para as pessoas do trabalho, onde o filho se apresentasse, porque ela tinha muito orgulho do filho. Olha que coisa simples. Simples. E a empresa não abriu a porta para que isso acontecesse. Esse líder fez acontecer. Falou, não, a gente vai fazer acontecer. Daí a gente fez todo um esquema para trazer o filho, para trazer o músico, não sei o quê, para trazer a surpresa dela. E quando ela entrou naquele ambiente, que ela viu as pessoas do trabalho, ela já estava esperando que fosse um jantar surpresa para a despedida dela. Quando ela olhou para o fundo da sala e viu o filho, o rosto dela, a expressão dela de felicidade e emoção, foi assim, um dos melhores momentos que eu trabalhei muitos anos com ela, mas aquele momento foi um dos melhores que eu já vi. E é isso. Isso me lembrou porque nesse evento tinha uma lousa escrito: a vida é curta demais para não sermos felizes. É isso. Para não sermos felizes. Muitas vezes a gente fala, de novo falando da limitação, né? Muita gente fala, isso não é para mim, ou isso não. Camila, imagina. Pode ser, né? Esse líder vibrando com a felicidade do outro. É isso, gente, é possível. Total. Se a gente sai daquela caixa de eu serei feliz quando, mas enquanto não chega, eu vou minha jornada é de felicidade. Tem uma frase, né? E acho que esse exemplo, eu acho que isso que você trouxe mostra também como fazer alguém feliz também faz a gente feliz. Porque acho que foi aí que me pegou. Tipo, a vida é curta, fato, né? Eu quero muito ser feliz, eu já sou muito feliz, tem outras coisas que me fariam feliz, maiores ou menores, com certeza, mas o que eu já tenho hoje, se acabasse hoje, pode colocar lá, foi feliz, tá tudo certo. Então eu concordo super com a frase, mas acho que o seu exemplo me pegou nisso de quanta felicidade pode se ter também quando a gente faz o outro feliz, né? E aí eu achei que foi de uma delicadeza, né? Uma gentileza, né? Coisas que fazem, que podem contribuir também para a nossa felicidade, e às vezes a gente está muito focado nesse externo. Né? Eu acho que foi isso que eu quis dizer, que estou refletindo até agora na rodada anterior. Acho que isso que eu quis dizer, claro que eu entendo que anos 80, anos 90, tudo era muito mais difícil, mas eu acho que eu cresci num lugar que foi muito protegido nesse espaço de tipo, não foi me dito que lá fora me diriam que eu não poderia ser feliz por quem eu era ou pelo que eu tinha. Mas eu fui tão fortalecida que quando eu fui pra fora, eu falava, mas é lógico que eu vou ser feliz. Apesar de, entendeu? Então eu acho que sim, concordo com a frase, amei o exemplo, acho que tem uma delicadeza aí, né? Muito... Bora. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Bonita frase. Do Drummond. Já foi feliz sem motivo, Mari? Sabe o que acontece, gente? Não quero problematizar demais, mas eu sou uma existencialista. É a linha que eu atendo na psicologia. E isso fala de como eu me posiciono no mundo. Então, para mim não é possível essa frase. Toda vez que eu sou feliz, tem um motivo, ou seja, tem um sentido. E eu sempre vou procurar. E isso pode ser... Mas se você não acorda feliz? Às vezes sim. Então, acordei e tô feliz, tô ali radiante. Eu vou parar por alguns minutinhos e eu vou vincular isso. É uma maneira de se colocar no mundo. Não é que eu não acho que não seja possível, só não é possível para mim, um existencialista. Porque um existencialista sempre encontra sentido. Então, eu sempre vou encontrar um sentido. Aí quero ouvir vocês. Ser feliz sem motivo. Como é a frase? Ser feliz sem motivo. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma
de felicidade. Tinha que ser do Drummond, mas tinha que ser poeta. Eu gosto muito dessa frase. E aí eu saí totalmente da minha realidade, fui pensar nas outras pessoas que vivem em contextos completamente diferentes do meu e que encontram motivos para ser felizes. Eu acho que continuam nos vendendo motivos para ser infelizes, ou então aquele modelo de felicidade inalcançável continua sendo vendido principalmente na rede social. Então eu acho que toda vez que a gente tem consciência do que é a minha felicidade, qual o modelo, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Qual o modelo de felicidade que cabe para mim? E é atrás dele que eu vou. Sabe? Mas aí você está falando que dá motivo, não é sem, né? É a minha felicidade pautada. Mas aí, Mari, quando você sabe o que é, qual o seu modelo de felicidade, você já está feliz. Porque ou você é feliz ou você é infeliz, ok. Nessa perspectiva, vamos ser felizes e às vezes estar infeliz? Okay. Não. A sociedade quer que a gente seja infeliz e tenha pequenos momentos de felicidade. Sim. E eu não acho justo. Concordo. Gente, olha só, o que eu penso lendo essa frase aqui, ó. Ai, desculpem, vou ser bem assim, transparente. A primeira coisa que me veio aqui são pessoas, é aquele tipo de jargão que a gente fala, sabe? Ai, as pessoas estão sorrindo o tempo todo, independente das desgraças que lhes acontecem. No Brasil e nos países de extrema desigualdade, as pessoas são sempre felizes, porque estão sempre sorrindo. A casa está caindo, mas estão sempre sorrindo. Isso é a fundamental da felicidade. O brasileiro é um povo muito feliz, porque passa necessidade, mas não tira o sorriso da cara. Isso, para mim, é assim, ó, é frase de outdoor do aeroporto. Entendeu? Você chega lá em Cumbica, aí você lê aquela frase e fala, nossa, eu tô num país feliz, onde as pessoas sempre sorriem com fome. Não dá. Isso pra mim, assim, Drummond, desculpa. Eu vou... Por isso, né? Mas é isso. É isso, entendeu? Eu acho que, assim, não é que eu não é por uma questão da linha dos especialistas, eu não tinha nem parado pra pensar nisso. É o que realmente ressoa em mim. Eu recentemente fiz uma viagem, a gente teve uma conversa bastante profunda sobre isso, eu e meu irmão. A gente passou por lugares onde as pessoas tinham perdido tudo. Depois de um terremoto, as casas, assim, empilhadas no chão, não eram desmoronando, já tinham desmoronado. E as pessoas estavam sorrindo ali ao redor. Eu falava, gente, isso mostra pra mim, por isso que talvez eu tenha quebrado essa questão da felicidade, tenha trazido um negócio muito real, mas isso pra mim faz eu pensar que, assim, aquela pessoa ali tá sorrindo naquela situação de desigualdade porque ela é feliz com tudo aquilo, apesar de tudo aquilo. Ou será que porque tudo aquilo aconteceu, mas ela sobreviveu? Entende? Então, sabe quando a gente fala assim, ó, se você acordou e está na sua casa, já esteja feliz. Se você acordou e tem família, esteja feliz. Esse tipo, eu não acho que é errado, mas eu acho que é resumir tudo e colocar tudo num andar térreo, assim, restringir um monte de outras coisas que você pode acessar, mas que você fala, não, eu já estou aqui e isso já me... Não. Mas por que a gente tem essa sensação? Porque nós colocamos a felicidade em um lugar de utopia. Eu só sou feliz se a minha casa estiver em pé. E se a minha casa está em pé e eu estou com um câncer, eu sou feliz? Então, eu acho que nós precisamos reeducar nossa sociedade para a gente ser feliz e lidar com momentos de tristeza. Não, nós somos educados para ser tristes e comemorar as alegrias, entendeu?
a gente alcança a felicidade. A gente não precisa alcançar a felicidade. Gente, isso é tão verdade que a gente não conta pros outros se a gente tem algum motivo para ficar feliz. Exatamente. A gente só conta A Mari tá sempre... Não é, realmente, gente, nisso a gente fez Mas super diferente. Mas a gente tá falando de comportamento Eu coletivo. sei, uma coisa né? coletiva. Individual, Não, claro. Numa coisa coletiva, eu até entendo. Mas eu acho que é eu tô importante falando, trazer pense na coletividade. Eu tô pensando. A gente não foi educada. A gente, quando é pequenininho, a gente não ouve dizendo assim, ai, por que você é feliz? Por que você está triste? Sim. Não, é o tempo todo, porque você tem que ser feliz, você tem que ser feliz. Não, se a gente crescesse ouvindo, você é feliz, você nasceu, você é feliz. Ponto. A partir desse momento, desse estado de felicidade, vão acontecer coisas que vão abalar esse momento. A felicidade não é uma constante. Não é uma constante. Entendeu? Sim, Mas sim. não, a gente aprendeu que a infelicidade é uma constante e a felicidade precisa acontecer alguma coisa. Não, gente, às vezes não acontece nada. Tá ótimo. Tá vamos ótimo, assim, tá ótimo. Entendeu? Acho que é uma educação para sentimentos aqui, que a gente está falando, talvez. Eu acho. É. Eu amo isso. Eu gosto também. Talvez eu tenha sido um pouco radical aí nesse momento. Mas foi a primeira coisa que colocou na minha cabeça. É legal você poder ser feliz, apesar de você ter um dia de uma epifania ali, adoro essa frase, um delírio. Mas no dia a dia também é possível. Eu tô feliz hoje, nem tem motivo. É bonito, é bonito. Mas, enfim, a primeira coisa que bateu foi isso aqui. Você que tirou a última? É você agora. Eu acho que é você. Não, eu tirei essa, isso. Sempre quem pergunta é a vez. Já jogaram buraco? Ai, gente. Eu gosto dessa também. Acho que não teve nenhuma que a gente não gostou. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente. Essa eu gosto. Eu amo. Essa eu gosto. Essa eu gosto, porque essa conecta com uma coisa que eu tenho muito, que é muito importante, que eu acho que para mim, mas eu acho que também, trabalhando com saúde mental, é muito importante para a manutenção de saúde mental. Que tem total a ver com você ter um propósito, você saber que tem uma utilidade para você estar aqui, para aquilo que você faz, para a vida que você leva, para as escolhas que você faz. Então, gosto muito dessa frase porque eu acho que ela conecta com esse lado meu, Mari, psicóloga apaixonada por saúde mental. Tipo, é importante, e tem a ver com sentido também, tudo que tem a ver com sentido mexe comigo. Eu acho que essa frase para mim, sentir-se útil, para mim é uma forma de você ter qualidade de vida e saúde mental. E não é útil num lugar de ter, fazer, não. É numa coisa para dentro. Aí cada um entende como quiser. E você, Má? Eu acho que é o resumo de tudo que a gente falou aqui. É a consciência. Então, eu acho que quando a gente sabe, não é para todo mundo, infelizmente, eu espero realmente que esse podcast, esse episódio especificamente, façam as pessoas refletirem. O que é felicidade para mim? O que é felicidade para mim? Não é a felicidade Mariana, não é a felicidade Camila, não é a felicidade Malu. Individualmente, o que é felicidade para mim? Porque quando a gente tiver essa resposta, Cami, a gente vai sair desse lugar de quando eu vou ser feliz. Quando eu tiver, quando eu fizer, quando eu puder. Não. Encontre a sua razão de felicidade, o seu modelo de felicidade, e aí vai fazer sentido. Sim. Eu concordo com a Mari que essa daqui me faz pensar também sobre saúde mental. Porque a sensação de ser inútil é muito pesada. Sim. A sensação de o que eu estou fazendo. E aí chega no fim do dia você fala, nada. O que eu estou produzindo? Nada. O que eu estou planejando para o meu futuro? Nada. O que eu estou sentindo? O que eu estou construindo ao meu redor? Nada também. E você sente um zero inútil? É muito pesado. E aí, isso não reflete automaticamente numa sensação de infelicidade. Mas quando você pensa, poxa, então a felicidade não é infelicidade, é um nulo.
E a felicidade não mora nesse nulo, nesse vazio, né? É muito difícil. Então, acho que faz muito sentido e puxa para uma série de reflexões. E aí aqui também, gente, concordo com o que você disse. Buscar essa felicidade e falar, tá bom, tirar o foco do que é nulo. O que me preenche? E aquilo que te preenche, de novo, é o que preenche cada um de nós. O que me preenche é diferente do que é você e a você. Aí a gente começa a falar, puxa, então essas são minhas verdades, esse é meu autoconhecimento, eu gosto disso, isso faz sentido pra mim, me sinto feliz dessa forma e vamos. E aí, gente, uma outra coisa, né? Eu falei agora, me sinto feliz dessa forma. A primeira coisa que apontou aqui no meu cérebro foi: me sinto feliz sendo quem eu sou, podendo falar da maneira que eu quero, podendo estar onde eu estou, ocupar os lugares onde eu quero chegar. E aí isso me traduz assim uma liberdade de ser, né? De produzir, muito boa. Eu queria fazer só não sei se é exatamente um conselho, mas talvez seja. Deixar aqui uma dica, né, para as pessoas. Aproveitando isso que a gente falou sobre inutilidade, que para mim é uma coisa que mexe comigo, pensar sobre isso, assim como você falou. Às vezes a gente tem dias que a gente pode acordar assim, todos nós, todas as pessoas. Então a gente está falando aqui muito sobre felicidade, dentro daquilo que é possível, do que a gente aprendeu, do que a gente entendeu na nossa experiência de vida. Mas às vezes pode ser que tem dias cinzas, que você acorde e não encontre isso. Se isso acontece com você, acho que Malu deu um segredinho, e aí eu puxo esse gancho de novo, que é a gente olhar para o caminho, né? Então isso que vocês falaram de, não, mas coletivamente as pessoas enxergam que a felicidade foi muito longe e tal. E eu disse, olha, para mim nunca foi assim. Então, se a gente tem pessoas que podem estar nesse lugar, acho que essa é uma dica que pode ajudar, é uma dica de saúde mental. Para você se conectar com o seu hoje, é muito importante você olhar para o caminho. E que seja um terremoto que destruiu tudo, que seja uma violência, que sejam coisas ótimas ou coisas ruins, a gente é a soma disso, né? Então essa pode ser uma dica importante para ajudar a despertar esse sentido de utilidade da vida. Eu gosto disso, das pessoas que falam, se você pudesse voltar, você faria alguma coisa diferente? Apesar de termos vários motivos de trocar uma outra coisa que causou uma dor, doeu, mas não matou, eu provavelmente não, porque o resultado hoje não seria o mesmo. Exatamente. Gente, nós temos 3 minutos e 3 cartas. Somos capazes? Somos! Eu confio em nós. Então, acho que assim, leitura individual. Leia, comente, faça para a coleguinha. Aí você lê e eu leio. Porque se a gente começar a fazer rodada, tá bom. E se for uma frase e faz o seu. Não quero ter razão, quero ser feliz. Gente, isso casa totalmente com o que eu falei. E aí vocês estavam falando e eu estava aqui, eu falei, meu Deus, eu estou filosofando. A árvore que dá fruto, a felicidade dela dá fruto. A árvore que dá sombra, dá sombra. A mulher que quer ter filho, ser mãe. A mulher que não quer ter filho, seguir. Então a felicidade é isso. Não precisa ter um modelo, não precisa ter razão, é só ser feliz. Siga em frente. Beleza. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Ai, gente. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Tá bom. Acho que é teachers, né? A melhor frase dessas que a gente tirou, mas eu acho que tem uma sabedoria em a gente entender quem a gente é, o que a gente tem para ensinar, o que aconteceu com a gente. Então, acho que eu diria que essa frase, para mim, conecta num lugar que é satisfação com quem somos e entender que a gente pode sim ter coisas para passar a partir desse lugar. Se isso é uma forma de felicidade, talvez. Mas eu vou dizer que não é a minha preferida, não. Felicidade, amei. Felicidade é parar de buscar o extraordinário e buscar a magia no dia a dia. É isso. É para encerrar com aquilo que a gente abriu. A felicidade como algo é lá no horizonte, inalcançável, inatingível e para poucos. Quando você muda esse prisma e fala, gente, a felicidade é parar de buscar esse extraordinário e buscar a magia no dia a dia, é isso. Você guardou essa carta para usar por último? Conta aqui pra gente. Pior é que não. Não, foi o Vamos chamar no PT. Já que você falou
que vai assistir, assista e depois me diga. Eu tenho certeza que você vai comprovar que não. Mas é maravilhoso. Acho que foi felicidade a tirar essa carta por último num episódio como esse. Sim. Quero deixar uma frase. Mas é isso, gente. Maravilhosa. Posso Fala. deixar? Gente feliz não enche o saco. Ai, eu queria muito falar isso no episódio de felicidade. Não importa, hein, gente? Bom, gente, acho que temos. Eu já falei aqui, né, gente? Esse é de todas as coisas que eu faço na vida. Esse programa esse projeto é um dos que me traz mais felicidade, porque é onde eu me sinto mais à vontade para buscar, para fugir do extraordinário, para buscar minha magia no dia a dia, para ser feliz sem razão, para ser feliz enquanto eu entrego e absorvo o que eu estou entregando. Acho que é a somatória de todas essas coisas, né? Com certeza. Gosto muito e também fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Que ótimo. Obrigada. Saímos felizes. Seguimos felizes aqui, gente. Nos vemos daqui a 2 semanas. Temos um programa. Muito obrigada. É isso. Tchau, tchau. Meninas, que felicidade. Vocês foram muito bons. Gostei de 4. Aquela do gosto, que pra mim negócio de ser emotivo. Não, mas sabe o que é, gente? Ser A feliz gente sem foi. motivo. Vai. Ser feliz sem motivo, mais coisa de gente